Até quando se choram 2 mililitros de água e quando se comem 30 gramas de espinafre, a subversão da poesia se faz necessária. Hoje comentaremos Vamos Comprar um Poeta. Enzo, roda a vinheta. Em 2020, Afonso Cruz, português, nos brindou com essa pérola, mas uma pérola daquelas que nos preenche do que mais precisamos no mundo como o atual. Como o atual, acho que talvez no mundo como o de sempre, que é a pergunta do que seria a utilidade ou a inutilidade, talvez. Uma pergunta em que eu ouvi na sala de aula por anos e anos e anos, nas turmas de primeiro ano do colégio. Professora, para que serve a literatura? Quando eu já estava um pouco mais escolada, eu respondia: bom, para diferenciar você do animal. Quando era um pouquinho mais grosseira e ainda havia carroças, e isso não estou falando do século XIX, eu falava para você não ser aquele que está à frente da carroça. Mas eu comecei a ficar um pouco mais educada e tentar comentar que a arte, qualquer que seja a sua manifestação, é aquela que vem nos preencher dos bens simbólicos de que a gente necessita. A gente não precisa só de bens materiais, a gente não precisa só de alimento, casa, sexo, só daquilo que é essencial para viver, para o dia a dia. Nós precisamos nos preencher do simbólico. Só assim o ser humano será completo. Nesse livrinho, que é um livraço, uma menininha, a mais nova dentro da família, um belo dia vai virar para o seu pai. Pense em uma família matemática, não uma família matemática no sentido de pessoas racionais e exatas, mas uma família literalmente matemática, dessa que eu disse que come 30 gramas de espinafre e chora mililitros. Um dia o irmão dela chega e fala: irmã, estou apaixonado. Ela fala: quanto apaixonado? 70% apaixonado. É uma paixão razoável. Numa família em que se conversa assim, numa cidade em que as pessoas conversam assim, na escola os professores ensinam assim, eu certamente não teria emprego. De uma forma em que as coisas vivem assim, ela vira pro pai e diz: gostaria de ter um poeta. O pai olha, a mãe diz: é chique ter um poeta. A família é abastada. Aí o pai olha para a mãe e diz: algum de nossos amigos tem um poeta? Não, talvez algum tenha um artista. Ouvi dizer que artistas fazem muita sujeira, o poeta é mais limpinho. Ok, de que tamanho você quer? E assim eles vão adquirir um poeta. Chegam à loja de poetas. Olham, tem uns meio sujos assim, tem uns meio avoados assim. E a menininha gosta de um, que simplesmente está a olhar para ela. Ela escolhe o poeta e aí ele automaticamente pega na mão da garotinha. Ela se surpreende, mas o calor é bom e ela se deixa ficar ali. Veja, começamos a falar de afetos, não são mais apenas números. E de mãos dadas, eles entram no carro e vão para casa. Acontecerá então um jantar. Lógico, tem que exibir o poeta, tem que exibir aquilo que é novo.
E no jantar, com muitos convidados, muitos pratos, muita gente, muita festa, os convidados dizem assim: "Tens um poeta?", perguntou o convidado número 3, enquanto distribuía a pasta de fígado num pedaço de pão com 2 ou 3 centímetros na parte mais larga. "Tem", respondeu o pai. "Come à mesa convosco?". "Come". "O que é que ele faz?". "Poemas". "Uau, que maravilhoso", disse o convidado 6. "Adoro poesia". "Não é barulhento?", perguntou o convidado 1. "Nem por isso", disse eu. "É fascinante", disse o convidado 6. "A minha aborrece-me", disse o convidado 3. "O meu cônjuge em criança teve um escultor". "Fazem muita porcaria", disse a mãe. "Os cônjuges?". "Não, os escultores". "Sim, mas dizem que compensa, que se adquirem momentos de beleza que, apesar de imaterial, há quem diga que faz falta". Juro que eu não li antes de falar o meu preâmbulo aqui. "Superstições", disse o convidado 2. "De qualquer modo, trabalham muito bem a pedra", disse o convidado 3. "Quem?", perguntou o convidado 5. "Os escultores". "É isso que eles fazem?". E aí a conversa vai. Perceba, as pessoas são numeradas. Aí você fala: "Nossa, que horror". E aí eu te pergunto: "Mas você não é numerado? Você não tem um RG? Mas o mais importante para o governo é o seu CPF, você não tem? É o seu imposto de renda". Ai, Adriana, eu tô ficando com medo. Calma, vamos só constatar para poder fugir. Aí, o pai da menininha vai ter um problema nos negócios. Menininha e poeta conversam. O poeta diz: "As nossas sombras respiravam juntas e com elas tudo ficava resguardado", disse o poeta. "O quê?", ouviu o pai, exercendo 2 ou 3 quilos de pressão sobre a mesa. "Más notícias, ó abate, ó cara", disse eu. Ele sentou-se ao meu lado e sorriu, declarando: "Embora muitas sejam as folhas, a raiz é só uma". É pesado para aquelas pessoas que nunca ouviram esse valor imaterial, como disse o convidado número X do jantar passado. Bem, tentem perceber que no meio de uma brincadeira e outra, na verdade nós temos assim a demonstração do quanto essa poesia não só é necessária, como ela muda vidas. Ela muda as vidas das pessoas. Bom, caminhando, né, a gente passou pelos 30 gramas de espinafre, os 2 mililitros de água. O beijo é depositar mililitros de saliva no rosto do outro e em outros lugares que eles não disseram aqui. Você pode estar 70% apaixonado. O poeta escreverá na parede. Ele tem um cantinho. Colocaram o poeta no lugar do Harry Potter. Ele vai dormir embaixo da escada. Aí ele tem um cantinho ali e ele vai escrever na parede. E ele senta na cama e fica olhando a parede. Aí a menininha perguntou: "O que você está olhando?". "A janela". "E o que tem na janela?". "Ela tem vista para o mar". A menininha sentou do lado dele. "É mesmo". Pronto, a mãe já achou que as coisas estavam ficando meio fora do controle ali. O negócio estava meio estranho. Mas a menininha estava muito feliz e plena com seu amigo, que lhe mostrava coisas diferentes do que as 30 gramas de espinafre. Eu curto espinafre, tá? Mas o Enzo detesta. Então eu acho que ele não ia estar feliz naquela situação. Bem, com os problemas financeiros, teremos um abandono do poeta. Sabe quando a gente se revolta? Quando a gente sabe que um cachorrinho foi abandonado? O cachorrinho era da família, a família amava o cachorrinho, ou pelo menos dizia que amava. Aí de repente a gente fica sabendo que o cachorrinho fugiu.
mas ele volta todo esbodegado e acha o caminho de casa. Ou o cachorrinho fugiu e não volta nunca mais. E a gente fica sabendo que alguém viu a família largar o cachorrinho em uma praça. Pois é, o poeta estava dando despesa. E naquele momento a família não tinha dinheiro, o pai estava mal nos negócios. Veja o que farão com o poeta. Na semana seguinte, pusemos o poeta no carro. Estava absorto, via-se que não percebia o que se estava passando. Percorremos uma estrada secundária, a M372, durante 7 quilômetros. Um gasto de 2 euros de gasóleo, como se diz em Portugal. Paramos debaixo de uma árvore, num jardim, tiramos o poeta do carro e arrancamos. Pelo espelho retrovisor, através de cerca de 0,5 milímetros de lágrimas, viu parado a olhar para nós. Coçou a cabeça, tirou o bloco e rabiscou qualquer coisa. 40 segundos depois, mais coisa, menos coisa, deixei de o ver. Para o pai, ele era um peso. Para a menina, ele era o amigo. Aí ela não consegue mais comer, ela fica se perguntando por que aquilo e como era aquele vazio. Aí ela se lembrou do poeta dizendo: as rugas são as cicatrizes das emoções que vamos tendo durante a vida. Bem, um dia ela encontra o poeta num parque. Nunca abandonei aquele poeta. Ainda o visito no parque. Não sei quantas pessoas ainda visitam os seus poetas abandonados, ou seus cães, ou seus idosos, ou as suas crianças. Mas se procurarem bem, há muitos parques cheios deles, dentro e fora de nós. O meu, que comprei quando tinha 13 ou 14 anos, ainda o visito. Sentamos-nos os dois e dizemos inutilidades. Algumas dessas inutilidades até são poemas. Ele olha para mim com lágrimas nos olhos. Deixei de contabilizar essas coisas. Eu fico como uma metáfora na garganta. Abraço e somos felizes durante uns segundos. Ou melhor, durante eternidades. A poesia, diz-me ele, transfigura o universo e faz emergir a realidade descrita com a absoluta precisão da ambiguidade. Nunca li um bom verso que não voasse da página em que foi escrito. A poesia é um dado espetado na realidade. Tenho milhas a percorrer antes de dormir. Isso é a vida, gente. É a vida em que cada um tem a sua poesia, mesmo achando que não tem, mesmo achando que não gosta, mesmo achando que não é. A vida de todos nós tem milhas a percorrer. Bom, ainda tem mais coisinhas nesse livro. É muito Fernando Pessoa. Muito. Que é a capa, na verdade, né? Tá aqui na capa. Mas o apêndice é muito interessante, porque no apêndice o Afonso Cruz vai colocar cientistas falando sobre a poesia. E aí você tem pérolas imensas. Deixa eu só encontrar uma bem curtinha. Aqui. Um cientista falando que
chegou uma ocasião em que ele foi apresentar uma aula e haviam deixado fígados, né? Era um cara que trabalhava com medicina, fígados para serem usados nessa aula. Só que deixaram sem a devida apresentação, então havia moscas nos fígados. E ele teve um insight de que um fígado trabalharia com açúcar, por isso havia moscas ali. E não deu outra, ele descobriu a diabetes depois disso. Então, ele vai dizer o quê? Que a fonte do pensamento científico não é a razão. Ele não olhou aquilo de forma racional, ele olhou aquilo de forma criativa. Da forma criativa, ele partiu para o experimento científico e aí ele concluiu de forma racional. Ou seja, o que demonstra a fonte do pensamento científico não é a razão, mas a verificação exata de uma associação originalmente fornecida pela imaginação. E aí a gente tem todo um apêndice mostrando que a raiz da ciência está na criatividade. Um livro que começa falando que a necessidade, a utilidade, a importância da poesia se faz no nosso cotidiano. E a ciência falando da importância da poesia, da criatividade para o fazer científico se dar. Gente, eu li só uns trechinhos, porque o livro é maravilhoso, tá? Leiam, comentem, inscrevam-se no canal, deem o seu like, apertem o sininho, compartilhem e... foi tudo agora, eu acho que foi. Foi tudo. Tá bom. Então, olha... um livro primoroso, tá? Não se encantem, não encasquetem por ele ser pequenininho, porque ele é imenso. Como as coisas imateriais do céu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.